Bem, pessoal, vamos aí a mais um resumo aí da nossa escola bíblica, né? Nós temos aí desta vez o resumo da aula 05, né? Cujo título é Podemos Crer no Novo Testamento. Vamos iniciar falando um pouquinho da formação do cânon do Novo Testamento. Primeiro, houve alguns estímulos para a formação do cânon. Entre eles, tivemos aí as necessidades internas e necessidades externas, que nós chamamos de estímulo eclesiástico. As necessidades internas eram, afinal de contas, que livros deveriam ser lidos nas igrejas, tendo em vista a quantidade de livros que existiam naquela época disponíveis. Então, teria que saber quais deles deveriam ser realmente lidos nas igrejas. E a necessidade externa, nós vimos, era como existia a conversão de muitas pessoas de fora, ficou a pergunta, afinal de contas, que livros deveriam ser traduzidos, né, para outras línguas. O segundo estímulo foi o estímulo teológico, né? Existia naquela época uma multiplicidade muito grande de livros heréticos, né? Por exemplo, nós temos aí o Evangelho de Tomé, né, que colocavam como um dos seus ensinamentos, dizendo que para a mulher ser salva, ela teria que se tornar em homem para poder entrar no reino dos céus. Nós temos também, existia naquela época o Marcião e o seu cânon, né? Marcião se autodenominava apóstolo, né? E propagava alguns ensinos equivocados, dizendo que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo do Novo Testamento, e assim ele jogou fora, né, todos os textos, né, do Antigo Testamento, ficou somente com alguns textos do Novo Testamento. A gente viu lá que foi uma grande parte do livro de Lucas e 10 cartas do apóstolo Paulo. Então, só isso aí era realmente inspirado. Também teve o estímulo político, né? Quando Constantino, né, deu ordem a Eusébio de Cesareia para que preparasse 50 exemplares da Bíblia. Então, para poder preparar esses exemplares, eles tinham que ter, em primeiro lugar, essa Bíblia pronta. Com relação à formação do cânon do Novo Testamento, ele se deu um pouco mais rápido do que o Antigo, mas também tiveram etapas, concílios, até realmente o reconhecimento dos livros, né, inspirados para o Novo Testamento. O primeiro cânon que se tem notícia foi o cânon Marcião, a tentativa de cânon, né, em 144 depois de Cristo. Em seguida teve o cânon Muratoriano, né, ainda no século II, né, que é muito próximo ao que nós temos hoje, com exceção de alguns livros que o cânon Muratoriano não continha, como era Hebreus, 1 e 2 Pedro e 3 João. Temos o Códice Barocócio, né, já no início do século III. Depois teve a lista de Eusébio de Cesareia, no século IV. A lista de Atanásio de Alexandria, também no século IV. E aí ocorreram os concílios de Cartago no primeiro, Cartago I, né, no século, já no finalzinho do século IV. E Cartago II, né, já no início do século V. Né, e a partir daí foi definido os 27 livros. Né? Diferentemente do Antigo Testamento, que houve muita discussão sobre quais seriam os livros realmente inspirados, né? Levou muito tempo para poder definir. O Novo Testamento não, a partir do século V já tínhamos os 27 livros e até hoje nunca houve discussão, né, se acrescentaria ou retiraria algum dos 27 livros. Quais foram os critérios utilizados para colocar um livro no cânon, né, do Novo Testamento? Primeiro é a ortodoxia, né, não podia haver dissonância, né, dos ensinos teológicos desses livros. A apostolicidade, ou seja, tinha que ser escrito por algum apóstolo ou alguém ligado a ele. E a catolicidade, ou seja, os livros deveriam ser aceitos por todas as igrejas na época. Mas por que podemos crer no Novo Testamento, né? Primeiro, o curto lapso temporal. Os autores, ao escreverem seus livros, né, escreveu na época quando as pessoas podiam confirmar se aquilo era verdadeiro ou falso. Então isso aí já foi um ponto positivo, né, para comprovar que aqueles escritos tinham pessoas que iriam contestar caso tivesse alguma coisa falsa. Temos aí o testemunho dos apóstolos que colocavam seus escritos no mesmo patamar do Antigo Testamento. Nós temos aí o testemunho de Apocalipse, né, mostrando a sua autoridade a ponto de lançar maldições sobre aquele que alterasse o seu livro. Temos aí o ofício apostólico, né, tendo em vista que foi Cristo que escolheu seus apóstolos para esses fins, de escrever tudo o que foi colocado no Novo Testamento.
e tem o testemunho dos pais da igreja que comprovam sim que os escritos do Novo Testamento foram escritos inspirados por Deus. Mas só para a gente encerrar um pouquinho aqui, vamos só relembrar aqui rapidamente o que a gente falou na sala de aula, com relação aos livros do Antigo Testamento. Nós vimos que no Novo Testamento não há contestações. A partir do século V, os 27 livros foram aceitos sem nenhum problema. Mas o Antigo Testamento, afinal de contas, né, a Bíblia Católica, que tem alguns livros a mais que a Bíblia Protestante, o que foi que houve? Foram os protestantes que retiraram os livros ou foi a Igreja Católica que, de certa forma, adicionou esses livros? Então, os argumentos da Igreja Católica para comprovar, né, que os seus livros a mais são realmente inspirados foi que, segundo eles, esses livros constavam na Septuaginta, que nós vimos o que era a Septuaginta, que é a tradução, né, da Bíblia hebraica, lá do Antigo Testamento, para o grego. Eles também argumentam que vários concílios confirmaram a canonicidade desses livros, que é o Concílio de Roma, de Hipona, de Trento, até chegar ao Concílio Vaticano I e II, que confirmam sim a inspiração desses livros. Bem, o contra-argumento protestante com relação à afirmação da Igreja Católica, com relação aos livros que eles reconheceram como inspirados, é que muitos dos livros apócrifos, né, que a Igreja Católica reconhece como inspirados, não haviam ainda sido escritos quando a Septuaginta foi formada, a não ser Tobias e 1 Esdras. Então, de certa maneira, o argumento de que esses livros já constavam na Bíblia hebraica não condiz muito com o fato histórico. Segundo, muitas cartas antigas, citando o número de livros do Antigo Testamento, só constavam 22 livros. Olha só ressaltar aqui na aula passada, nós vimos que esses 22 livros correspondem aos 39 que nós temos no Antigo Testamento. Então, existem várias cartas aí de pessoas dos séculos 2, e que viveram bastante naquela época, e todos eles citavam apenas 22 livros, não incluía nenhum livro apócrifo. Então, um outro argumento também que podemos contestar aí da Igreja Católica, que eles afirmam que existiam concílios que reconheciam sim os apócrifos como inspirados, também existiram concílios que não reconheciam eles como inspirados, né, como o de Jâmina, do Laodiceia, o de Calcedônia. Então, existiam sim concílios que não enxergavam os livros apócrifos do Antigo Testamento como inspirados. E essa discussão só teve fim no Concílio de Trento, no século XVI, quando a Igreja Católica bate o martelo e reconhece sim os livros apócrifos, que eles colocaram a mais que os nossos como livros inspirados. E de certa maneira fica a pergunta, afinal de contas, fomos nós que retiramos livros ou foram eles que acrescentaram? Então o que podemos dizer? Nós não reconhecemos esses livros como inspirados. Então eles não fazem parte da nossa Bíblia porque eles não foram reconhecidos como inspirados pela Reforma Protestante. A Igreja Católica tem esses livros porque ela reconhece nesses livros a inspiração de Deus, como se fosse um segundo cânon. Então essa é a diferença. Então por que a Igreja Católica tem livros a mais com relação ao Antigo Testamento? Porque ela reconheceu alguns livros que, de certa forma, não eram reconhecidos como inspirados, mas passou a ser reconhecido como inspirado no século XVI. Certo? Enquanto a Igreja Protestante não reconheceu esses livros como inspirados, porque eles não fazem parte da lista do Antigo Testamento. Então, isso aí foi o resumo da nossa aula aí, 05, da nossa escola bíblica. Espero que vocês possam aí aproveitar bastante o conteúdo, e qualquer dúvida é só colocar lá no grupo.